Olá, gente, muito bom dia. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Meu nome é Gabriela Alves, eu sou assessora de comunicação da EBA, e é um grande prazer realizar esse tipo de evento para o nosso público e para os demais convidados, e contar mais uma vez com a presença da psicóloga Mislene Lima, que é uma parceira já nossa nesses trabalhos em prol da saúde emocional dos nossos associados. E nós gostaríamos de iniciar esse evento chamando também o nosso presidente para dar uma palavra, para proceder suas boas-vindas ao público, tá? Aos espectadores. Olá, gente. Bom dia. Nós estamos iniciando a nossa programação do Janeiro Branco com esse evento importante. Nós já temos uma parceria com a doutora Mislene e a gente agradece a participação de todos. É um assunto muito relevante, né, para aqueles que são pais, para aqueles que querem ser pais, né, e para aqueles que têm alguma atividade que envolva, né, criança. Então, espero que todos vocês assistam, né? E essa nossa atividade vai ficar gravada, tá? Então, quem não assistiu agora, pode assistir depois, tá? Um abraço a todos. Bom dia. Gabriela, já posso começar? Eu acho que está bloqueado o teu som. Bom, Mislene, quando você estiver pronta, a gente pode começar. Primeiro, bom dia a todos e todas. Queria agradecer à EBA mais um convite, né? A gente está fortalecendo a nossa parceria em prol da valorização, né, da saúde mental dos funcionários do BASA. Isso é muito importante, né? Uma associação que se preocupa com essa temática. Então, se preocupa com essa temática, a consequência vai ser a qualidade de vida desses colaboradores, né? A gente está agora numa campanha muito importante, que é a campanha do Janeiro Branco, que é uma campanha onde psiquiatras, psicólogos se reúnem, né, para trabalhar, para conscientizar a importância da saúde mental, do cuidado dessa saúde mental. E a EBA está aderindo, né, essa campanha de uma forma, assim, muito interessante. Hoje nós temos a nossa palestra, e hoje a gente vai falar de algo muito específico. A gente vai falar da saúde mental, mas da saúde mental na infância, puxando um pouquinho para a adolescência também. Não tem nada mais que nos preocupe tanto do que quando a gente fala da infância e da adolescência, quando a gente fala de algo que possa afetar o nosso filho, né? Aquela criança que está em pleno desenvolvimento. E é importante se preocupar mesmo, porque toda e qualquer intervenção, gente, que a gente faz de forma precoce, a probabilidade da gente ter um efeito melhor é grande, né? A probabilidade é muito maior da gente ter resultados satisfatórios. Então, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre o que é saúde mental, e depois eu vou ter que afunilar para trabalhar com vocês um único transtorno psiquiátrico, porque a gente tem um universo de transtornos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos de ansiedade, que é algo que é muito comum, é um dos transtornos, gente, mais frequentes no nosso país, que acontece em crianças, são os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles se tornaram bem mais frequentes com a pandemia, e pós a pandemia se intensificou ainda mais, tá? Então, a gente vai tentar entender, depois que a gente entender exatamente o que é uma ansiedade, o porquê esse período da pandemia foi um período, assim, tão crucial para intensificar esse transtorno, tá? Aí eu vou pedir contribuição da Gabriela, vou expor aqui a apresentação para ela me dizer se está tudo ok, tá bom, Gabriela? Aí me dá um ok, por favor. Tá bem. Tá dando para visualizar, Gabriela? Tá, perfeito. Então, vamos lá. Então, a gente vai contar agora com o apoio do slide. Aqui nessa primeira, né, nesse primeiro momento, falo um pouquinho da temática da palestra, falo um pouquinho de mim, quem sou eu, Mislene Lima Silva, sou psicóloga, sou especialista em psicologia da educação e neuropsicologia.
Hoje, eu atuo num consultório, né, sou psicóloga clínica, onde a minha demanda, apesar de atender muitos adultos, mas a minha demanda maior hoje no consultório são crianças e adolescentes, com essas diferentes temáticas, e sou também funcionária pública, onde atuo como servidora na Defensoria Pública do Estado do Pará, só que lá eu atuo com mulheres em situação de violência doméstica e familiar, e termino também entrando em contato muito com o adoecimento de crianças, porque são expostas a esse fator de risco que é a violência doméstica, tá? E aí a gente vai poder, de repente, fazer referência também a isso, porque a violência doméstica, ela também é um fator de risco para o adoecimento mental dessa criança ou desse adolescente. Então, vamos iniciar falando sobre saúde mental. O que vem a ser saúde mental? Quem é essa pessoa que tem saúde mental? A pessoa que tem a saúde mental, vamos falar agora especificamente da criança, é aquela criança que ela é capaz de usar suas próprias habilidades, de se recuperar do estresse do dia a dia, de ser produtiva e contribuir, né, no seu contexto social, de se relacionar. Então, quando a gente vê esse conceito da Organização Mundial da Saúde, a gente entende que o estresse ele faz parte da vida. Então, a gente não vai livrar a nossa criança, o nosso adolescente do estresse. As situações de conflito, elas vão estar presentes. Mas essa criança, ela tem que aprender a lidar com essa situação de estresse de forma adaptativa, de forma habilidosa, né? E mesmo tendo aquela situação de estresse, ela vai ter que saber lidar com o seu dia a dia, com seus colegas, com os adultos. Isso que é saúde mental. Isso que é uma criança que tem saúde mental. Não quer dizer que dentro desse processo de enfrentamento, mesmo ela sendo habilidosa, mesmo ela tendo as funções dela mantida perfeitamente de socialização, ela não possa ficar triste, um pouco ansiosa. Isso pode acontecer, mas numa intensidade e numa frequência que não venha a comprometer a funcionalidade dessa criança. Quando eu falo em funcionalidade de criança, eu estou falando de quê? O seu brincar, a sua ida à escola, o seu funcionamento na escola, o aprendizado, suas relações com seus colegas. Então, isso que é saúde mental. Então, o que a gente pode fazer para a gente trabalhar a saúde mental, né, das nossas crianças? Uma das questões muito importantes é a gente ensinar desde cedo a essa criança a ter habilidades socioemocionais. Mas o que é isso, Mislene? O que são essas habilidades socioemocionais? Primeiro, a gente vai dividir aqui em subtópicos quais são essas habilidades que compõem o socioemocional. O autoconhecimento. É importante que a gente, desde cedo, a gente se conheça. O que é se conhecer? É saber quais são os meus limites, quais são as coisas que eu gosto, quais são os meus pontos fracos e meus pontos fortes. Então, a criança ela tem que se conhecer. E aí, para você ensinar o seu filho a se conhecer, você tem que permitir que essa criança se conheça. Porque, às vezes, a gente ainda tem a ideia de que criança não tem vontade, criança não tem ideia, criança não tem perspectiva, que você tem que mandar tudo. Você domina tudo, você determina tudo. Sim, pai e mãe têm que ter autoridade, mas você não pode sufocar a individualidade daquela criança. Tudo tem que ser guardado à devida proporção. Tá? Isso a gente pode aprofundar depois melhor, caso alguém tenha ficado com dúvida em relação ao que eu falei. Mas você tem que permitir que essa criança se manifeste, ela dê opinião, ela vá formando o seu próprio autoconhecimento, a sua própria identidade. Fale, ouça o seu filho o que ele gosta, o que ele gosta de ver, o que ele gosta de assistir, se aproxime dele, né? Se ele está acionando lá o celular, veja o que ele está vendo, se ele está assistindo uma televisão, qual é o desenho, conversa com ele no momento desse contato, né? Tudo isso vai permitindo você trocar ideias com a sua criança e a sua criança formando a própria perspectiva em relação a ela, né? E você vai mediar esse processo. Consciência social é quando a criança ela tem, ela sabe que ela pertence a um mundo de diversidade, que a criança é empática às demandas do outro, a criança sabe lidar com as diferenças. Quando a criança aprende desde cedo a tomar decisão responsável, né? Ela sabe dividir, né?
ela sabe que ela tem que ter responsabilidade de dormir cedo, porque amanhã ela vai acordar para a escola. Então, você ensina a criança desde cedo a ser responsável, a se responsabilizar pelas questões que têm que ser responsabilizadas. Não assume totalmente essa responsabilidade por ela. Habilidade de relacionamento, aquela criança que tem essa facilidade para interagir com o outro, para fazer contatos, né, para tomar iniciativa para interagir com uma criança num ambiente novo, de manter relacionamentos com seus colegas e controlar os seus impulsos. É uma outra habilidade socioemocional. Por exemplo, o que seria esse autocontrole? Tem crianças que, quando tem vontade de alguma coisa, simplesmente se manifesta. Por exemplo, eu estou com fome, eu estou interagindo com um amigo, eu estou com fome, eu paro a brincadeira porque eu estou com fome, a importância sou eu. O autocontrole é quando a criança ela começa a aprender que ela tem que esperar um pouco. Ela não tem que simplesmente, porque ela está com desejo de algo, ela tem que simplesmente se manifestar. Ela tem que saber esperar. Se ela está na sala de aula e ela está cansada, mas a professora está dando aula, ela tem que aprender a prestar um pouco mais de atenção. Então, se ela está irritada com alguma coisa, ela não pode ser agressiva. Isso tudo é autocontrole. Vejam só, essas habilidades, elas vão sendo amadurecidas conforme o quê? Conforme a estimulação que a criança vai recebendo deste ambiente e conforme também a maturação cerebral dessa criança. Então, se a criança ela tem já esse cérebro que vai se preparando para isso e você estimula essa criança no teu contexto, no teu dia a dia, esse amadurecimento socioemocional ele vai acontecendo. É claro que quando a gente fala de uma criança muito pequena, tipo uma criança de 2, 3 anos de idade, ela não vai ter essas competências de forma plena, mesmo você estimulando, porque o cérebro dela também está se preparando para isso. Mas ela já vai começar a desenvolver os pré-requisitos necessários, porque você está estimulando. Então, isso é necessário para essa criança ter saúde mental. Bem, uma criança que você trabalha todos esses aspectos, ela vai ter algo que é de extrema importância, que é o desenvolvimento da resiliência. O que é a resiliência, gente? É a capacidade de se manter competente, mesmo sob forte carga de estresse, retirando dos momentos de desafio lições fortalecedoras. A resiliência é um comportamento necessário para todo mundo, desde a criança até o adulto. A pessoa resiliente é aquela pessoa que passa por uma dificuldade, leva uma porrada da vida e ela levanta. Ela sofre, lógico, quem que não sofre com um conflito? Mas ela vai tirar uma lição daquilo e ela vai procurar uma alternativa. Não vai acabar a vida dela porque ela passou por aquele problema. Ela vai tirar um aprendizado. Isso se chama ser resiliente. Então, a gente pode ensinar essa criança a ser resiliente desde de pequenininha. Quando, diante de uma dificuldade, a gente vai ensinando essa criança que o mundo não acabou, que ela tem que tirar um aprendizado dali, tá? Então, a gente já vai trabalhar nessa criança um repertório que vai ser importante para a vida toda. Lá no trabalho dela, quando ela passar por uma situação conturbada de conflito, porque ela aprendeu a ser resiliente, ela vai lidar de uma maneira melhor. Vai ser mais difícil ela entrar no processo depressivo, ela se tornar ansiosa, porque ela tem essa base muito bem fortalecida. Ela pode até deprimir, mas a depressão dela vai ser mais leve, vai ser mais passageira, entendeu? Então, a resiliência, ela é um fator de proteção, tá? Bem, outros elementos importantes para a saúde mental. Sono, né? Como é que está o sono das crianças de vocês? Elas estão dormindo bem? Por que é importante falar de sono? Porque no momento do sono, gente, que o nosso organismo ele vai se reestruturar, ele vai se restabelecer quando a gente está dormindo. O nosso metabolismo ele vai se reequilibrar. Coisas que nós aprendemos durante o nosso dia a dia, essas coisas que aprendemos, essas informações que aprendemos, elas vão se consolidar durante o nosso sono. Então, dormir, ele é de extrema importância. Então, para ter saúde mental, é importante ter um bom sono. Aí, se a gente está falando de criança, eu até anotei aqui, por exemplo, crianças de 1 a 5 anos, ela tem que dormir pelo menos de 10 a 14 horas por dia. Criança de 6 a 13 anos, de 9 a 11 horas por dia. Adolescentes de 14 a 17 anos, de 8 a 9 horas por dia. Para conseguir que, ao dormir, o sono possibilite essas transformações importantes.
Tem. Exercício físico é importante. Exercício físico faz com que a gente libere substâncias importantes para o nosso cérebro, como, por exemplo, a endorfina, que é uma substância de bem-estar, que provoca um bem-estar. Diante do exercício físico, você vai ter uma desenvoltura muscular, o desenvolvimento do teu corpo vai ser melhor, a tua imunidade vai ser melhor, né? E a adaptação ao estresse compõe a tríade básica da promoção da saúde mental. Então, tudo isso, se a gente quer trabalhar uma criança saudável, a gente vai ter que focar em todas essas questões. Gabriela, até aí tá tudo ok? Tá dando para ouvir? Sim, Mislene, perfeitamente. Tá bom, então vou continuando. Qualquer coisa que você quiser interromper, aí você fala, tá? Se tiver, porque eu não consigo visualizar vocês com a tela cheia. Sim, não, mas eu estou acompanhando. Qualquer problema eu te repasso. Perfeito, amor. Então, vamos lá. Então, a gente falou até aqui de saúde mental. Então, a gente já entendeu o que é necessário para minha criança ter saúde mental. Tá, mas vamos supor que essa criança, infelizmente, ela desenvolveu algum tipo de problema, tá? Vejam só, tudo que eu falei pode evitar o desenvolvimento desse problema, ou, caso o problema aconteça, vir numa intensidade menor, tá? E também ser mais transitório. Então, é fundamental trabalhar a qualidade da saúde mental. Então, vamos falar agora do problema de saúde mental. Então, a gente tem que entender que 20% das crianças do mundo apresentam algum problema de saúde mental e, quando não devidamente tratado, pode repercutir negativamente ao longo da vida dela. Então, se a gente for avaliar, é uma quantidade muito grande, 20%, né? E o que seria esse problema de saúde mental? Geralmente, o problema de saúde mental, ele vai se manifestar através dos transtornos psiquiátricos. É muito comum. Então, a gente tem um manual, tá? Que a gente vai encontrar essas doenças de formas categorizadas. Nós temos o Código Internacional de Doença, que é o CID, né? Que agora vai sair a versão CID-11, e nós temos o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Psiquiátricas. Então, esses problemas de saúde mental, os sintomas, eles são agrupados, e aí a gente vê em formas de transtornos psiquiátricos, né? E é super importante, porque se eu tenho esse manual aqui, um médico que está em outro país, ele vai ter uma leitura semelhante, porque é padronizado. Então, veja só, o que seriam esses transtornos mentais, que têm os mais variados possíveis? A criança, ela passa por meio desses transtornos a apresentar dificuldades, tá? E por meio desses sintomas que traz dificuldade para essa criança, ela não vai conseguir desenvolver plenamente as suas competências. E isso vai repercutir aonde? No funcionamento dela. Então, a criança, ela vai apresentar sintomas estes que vão trazer sofrimento para ela, e esses sofrimentos vão diminuir a qualidade do desempenho dela e a funcionalidade. E aí, quando a gente fala de transtornos mentais, a gente tem muitos. A gente tem a depressão, a gente tem o transtorno bipolar, a gente tem a ansiedade, que é o que a gente vai falar agora, nós temos as psicoses, a esquizofrenia, né? E a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, aí a gente tem o TDAH, a gente tem o transtorno opositor desafiador, a gente tem muitas possibilidades de problemas de saúde mental, tá? Então, assim, o que é importante? Apesar da gente ter esse leque de opções de problemas, o importante é a identificação precoce. Porque quanto antes você identifica um transtorno, melhor vai ser para você realizar as intervenções. O prognóstico, ou seja, a evolução dessa criança, o desenvolvimento, né, a eficácia do tratamento vai ser muito melhor, né? Então, se eu tenho, por exemplo, um diagnóstico hoje, vamos supor, de um TDAH, minha criança, quanto mais cedo as intervenções vão ser realizadas, e, por exemplo, uma criança na educação infantil, está lá na pré-escola, vamos supor, ela está lá na educação infantil, ela nem iniciou a alfabetização. Então, eu já começo a perceber que alguns indícios, né? E aí eu já vou fazer algumas intervenções para que eu possa estimular essa atenção, trabalhar essa hiperatividade.
Então, tudo quanto é muito precoce, eu posso evitar uma evolução pior. Transtorno de ansiedade, existem vários níveis. Se eu identifico desde o início e eu faço uma intervenção, eu evito que esse transtorno fique mais intenso, tá? Então, melhor do que a gente trabalhar precocemente é a gente trabalhar na prevenção. Então, o melhor de tudo é você trabalhar lá na estimulação da saúde mental da tua criança, antes que ela apareça com sintoma, tá? Mas se apareceu, você tem que intervir de forma precoce. Então, a gente tem aqui uma tabelinha que ela é muito importante, tá? Por que é importante? Porque existem fatores que aumentam a probabilidade do transtorno mental ser desencadeado, e tem fatores que protegem essa criança, tá? E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, tem fatores que são individuais, que são da própria criança, e tem fatores que são do contexto familiar que podem afetar, tá? Que podem interferir. Individual. Tem coisas que acontecem na gestação daquela mãe, durante o parto, que pode fazer com que aquela criança tenha uma probabilidade de ter algum tipo de transtorno mental, algum tipo de problema. Às vezes a criança, a mãe tem contato com determinadas substâncias, chumbo, por exemplo. A mãe, às vezes, teve alguma doença muito significativa, uma sífilis, por exemplo. Então, tudo isso pode comprometer futuramente o desenvolvimento daquela criança. A genética familiar crianças que têm mãe ou pais com problemas psiquiátricos, existe uma grande probabilidade dessa criança ter também. Má nutrição, temperamento difícil, poucas habilidades sociais, acesso à droga, tudo isso pode precipitar, pode levar ao desenvolvimento. Mas vejam só, se a criança tiver um único fator de risco, isso é suficiente? Por exemplo, ela teve esse problema na gestação, é suficiente? Não necessariamente. Se um único fator de risco aconteceu, não necessariamente o transtorno vai acontecer. Aumenta a probabilidade quanto maiores os números de fatores de risco. Então, se eu sei que a minha criança já vem de um fator de risco, né, já tem esse fator de risco, eu vou trabalhar ainda mais com a prevenção, porque eu já sei que ela tem uma probabilidade, isso não quer dizer que ela vai desenvolver, tá? Quais são os fatores de proteção? A criança que tem um excelente senso de humor, a criança que tem uma capacidade de autocontrole, a criança que se ama, que se valoriza, que tem uma boa autoestima, a criança que tem a capacidade de enfrentar desafios, uma criança que tem muita autonomia, né? Crianças que praticam exercícios físicos, né? Então, isso já vai proteger essa criança caso ela apresente situações agravantes, tá? Questões familiares. Conflito familiar é um fator de risco, tá? Conflito familiar, gente, é muito complicado isso. Por quê? Às vezes os pais discutem, brigam, e a criança, dependendo da fase de desenvolvimento que ela se encontra, ela vai interpretar aquele conflito de uma determinada forma, tá? Então, crianças muito pequenas, que estão numa fase que nós denominamos de egocêntricas, onde o eu delas é o foco de tudo ela acha que está relacionado a ela. Então, assim, num conflito familiar, e onde esses pais brigam, discutem, ela pode até mesmo achar que isso está acontecendo por causa dela. E isso precipitar sintomas de uma depressão. Então, a gente também tem que ter cuidado. Conflito acontece, discórdia entre casais acontece, mas a gente tem que discutir, conversar num ambiente à parte que a criança não esteja presente. Maus tratos, traumas também, né, são agravantes. Pouca disciplina na família, falta de rotina e maus hábitos, pais desatentos. O que seriam pais desatentos? Pais negligentes, né? Aqueles pais que simplesmente colocam a criança no mundo, mas não querem dar rotina, não são atenciosos, não querem dar atenção, carinho, afeto, dão afeto, mas não dão limites. Isso também é preocupante. Fator de proteção, convivência familiar positiva, estímulos e expressão de afeto, de sentimentos, né? Demonstro amor, sentimento para o meu filho. Eu estabeleço regras também para esse filho, regras claras e consistentes. O que são regras claras e consistentes? Hoje eu estou super feliz. Aí eu vou lá com o meu filho e estabeleço regras. Olha, hoje as coisas vão acontecer dessa forma. Se você não fizer dessa forma, vai acontecer tal coisa. Aí amanhã eu estou mal. Aí eu mudo totalmente as regras. A criança ela fica sem um direcionamento, sem um norte.
Isso também não é um fator de proteção, termina sendo um fator de risco. Pais atenciosos, pais que acreditam no sucesso do filho, que estimulam, né? Então, tudo isso também são fatores de proteção. Bem, mas vamos voltar para os transtornos mentais. O que causa um transtorno mental? Então, são condições variadas que causam um transtorno mental. Existem fatores individuais que podem interferir, como demandas biológicas daquela criança, genética, como eu acabei de falar para vocês, existe essa influência da genética, né? Pai e mãe doentes, a probabilidade dos filhos também. Questões psicológicas, que está muito relacionado à forma como a criança lida com o mundo, então é uma criança resiliente, estou falando de uma demanda psicológica, de um traço psicológico. É uma criança que tem um temperamento extremamente explosivo, agressivo, eu estou falando de um fator psicológico que também pode precipitar uma doença. Demandas sociais, né, condições financeiras, de moradia, rede de suporte, cultura e ambiental. É uma criança muito exposta a eventos estressores, a um ambiente negligente, tudo isso se soma para interferir, para aumentar a probabilidade daquele transtorno aparecer. Ou seja, a gente não está falando só de demandas biológicas. Então, o transtorno psiquiátrico, ele não é determinado só pela demanda genética e biológica. Tá? Isso, tem gente que, ela é assim porque o pai dela é assim, ela é assim porque a mãe dela é assim. Isso não é o suficiente, né? Então, a gente também tem que desmistificar algumas coisas. Esses transtornos, eles vão ocasionar falhas adaptativas graves, né? E por isso, frequentemente, são caracterizados por prejuízos maiores e mais graves no funcionamento da pessoa e família. Então, não adianta só ter os sintomas que eu posso dizer que aquela criança é ansiosa. Para a criança ter realmente um transtorno de ansiedade, ela tem que ter esses sintomas e esses sintomas prejudicarem o funcionamento dessa criança. Ela tem algum tipo de prejuízo por causa disso, nas relações interpessoais, na aprendizagem, ela tem que ter algum tipo de problema, né? Se ela só tem um sintoma, isso não é o suficiente para eu categorizar como um transtorno. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Bem, os transtornos psiquiátricos, eles vão afetar o pensamento. Então, dependendo do tipo de transtorno, a gente vai ter uma disfunção no pensamento de uma forma específica. Pode afetar a maneira como a gente percebe o mundo, né? No caso, por exemplo, do esquizofrênico, né? Ele tem uma dificuldade de perceber a realidade de forma coerente. Às vezes ele alucina, né? Vê coisas onde não existe, tem pensamentos incoerentes, que são os delírios. Então, estou falando de senso-percepção. Então, estou falando de um transtorno muito grave, que é a esquizofrenia, por exemplo. Emoções e sentimentos podem ser afetados. A forma como a gente lida com os problemas mudam, né? O corpo também apresenta manifestações específicas e o comportamento, que são manifestados através dos sintomas, tá? Então, todas essas áreas, elas são afetadas. E vão ser afetadas de forma específica, de acordo com o transtorno que aquela pessoa tem. E qual é o papel do diagnóstico? Por que é necessário fazer o diagnóstico? Né? Primeiro, a gente tem que saber qual é o transtorno que a gente está lidando, tá? Saber exatamente, cada transtorno, ele tem uma manifestação específica, ele tem uma evolução, um tratamento específico. Então, é importante a gente saber com o que a gente está lidando. Então, olha só a importância de procurar um diagnóstico, tá? Já falamos do precoce, né? Primeiro a gente falou de prevenção, depois a gente falou de intervenção precoce. Então, quanto antes você fizer diagnóstico, melhor vai ser para tratar. Falamos sobre isso, tá? Falamos de modo muito geral sobre o que é um transtorno psiquiátrico. Agora a gente vai falar especificamente da ansiedade, ok? Até aí, gente, tudo ok? Podemos continuar? Excelente, Mislene, podemos. Então, vamos lá. Então, eu vou começar falando sobre um conceito de ansiedade, certo? Então, a ansiedade, ela pode ser definida como uma sensação de medo e apreensão, caracterizada por uma tensão ou um desconforto proveniente da antecipação de uma situação desconhecida ou de perigo. Então, uma das coisas marcantes da ansiedade é essa preocupação,
esse anseio, né? Essa tensão causada por essa preocupação. Então, eu estou numa situação de perigo, uma situação para mim que não é muito certa, eu acho que pode vir a acontecer algo, e aí eu começo a ficar muito tensa por causa disso, e uma série de pensamentos começam a vir na minha cabeça. É uma chuva de pensamentos. Bem, existe a ansiedade, que ela é uma ansiedade dentro da normalidade, e existe uma ansiedade que ela já vai para uma ordem de um transtorno. Qual é a diferença? Primeiro, a gente tem que entender que a ansiedade, ela pode ser boa para a gente. Então, veja só, quando o meu corpo ele começa a ficar tenso diante da possibilidade de um perigo, ele está sinalizando o quê para mim? Que eu tenho que tomar cuidado. Então, a ansiedade, ela foi importante para a gente até para a evolução da nossa espécie, até para a nossa sobrevivência. Então, guardada as devidas proporções, a ansiedade, ela é importante. Ela só se torna prejudicial quando ela é muito intensa e ela começa a nos prejudicar no que se refere à nossa funcionalidade. A gente fica tenso o tempo todo, a gente não para de pensar sobre aquilo. Esse pensamento, ele é tão frequente, ele toma conta da minha cabeça que eu já não consigo mais trabalhar. Eu estou no trabalho, eu estou pensando naquelas coisas e sempre pensando o pior, porque os pensamentos que tomam conta, eles sempre são catastróficos, eles são sempre negativos, nunca são pensamentos de, eu vou resolver, vou trazer uma solução, vai dar tudo certo, são pensamentos extremamente pessimistas. Mas, Mislene, isso acontece com crianças também? Acontece com criança também. Então, às vezes, a gente tem uma criança em sala de aula que ela está no mundo da lua. Por quê? Porque aqueles pensamentos, ela tá. Será que o papai vai se separar? Será que o papai vai bater na mamãe? Será que o papai vai fazer isso? Será que a mamãe vai fazer aquilo? Será que não vai ter comida lá em casa? Como é que eu vou fazer? Será? Então, uma série de pensamentos tomam conta da cabeça daquela criança, né? E aí ela não consegue prestar atenção na aula. E aí isso daí fica tomando conta. E outra coisa também, gente, a ansiedade, para ser um transtorno, tem que ser uma coisa intensa e persistente. Porque pode ser, por exemplo, que eu presenciei, eu enquanto criança, meu pai e minha mãe brigando em casa, e eu vou para a escola e eu fico cheia desses pensamentos intensos. E não consegui prestar atenção na aula hoje, amanhã, mas chega um momento que isso passa, não é persistente. Então, o transtorno, ele é uma coisa, ou seja, houve uma intensidade que prejudicou meu funcionamento, mas foi uma coisa, um recorte, foi uma coisa específica naquele momento e contextual, super contextual. Mas que eu, enquanto uma criança saudável que sou, eu vou saber lidar com aquilo. Eu vou, semana que vem, tá, hoje eu fiquei mal, amanhã, mas depois eu já vou interagir com a minha coleguinha, eu já vou para o recreio, eu já vou para a educação física, eu já vou me entreter com outras coisas. Então, aí eu não estou diante de um transtorno, tá? Então, apesar da ansiedade ser útil para a autopreservação, por outro lado, torna-se prejudicial quando a apreensão e ou medo são intensos, desproporcionais em relação ao estímulo, não esperados para a faixa etária, trazem sofrimento emocional, interferem na qualidade de vida e na rotina da criança. Bem, é importante também a gente separar um pouquinho, tentar entender o que é o medo e o que é uma ansiedade. O medo, ele está muito relacionado ao perigo real, tá? Então, por exemplo, está acontecendo um incêndio. Eu estou morrendo de medo de ser atingida, né? É uma coisa física real, ou é uma coisa que é concreta, é uma realidade, tá? Então, eu vou ter, meu corpo vai reagir, eu vou ficar tensa, mas diante de uma situação real. Por exemplo, no banco, né? Está havendo um alto índice de demissão. Um exemplo, tá, gente? Eu não sei nem se é a realidade. Está havendo um alto índice de demissão. E aí, é uma coisa real, concreta. Aí eu começo a ficar tensa, preocupada. Então, eu estou lidando com situações reais. Então, o medo, ele focaliza específica no perigo. A focalização específica é no perigo. Ligação clara entre o perigo e o medo. Habitualmente episódico. É uma tensão que acontece em razão daquela situação que é real. Passou aquela situação, o medo vai embora, tá? Então, fica muito claro para a gente, no medo, o que realmente está causando aquilo, tá? É algo que é muito urgente, né? Mas
que vai embora. A ansiedade, ela é algo mais impreciso, né? A gente lida muito com algo que a gente acha que pode vir a acontecer. Talvez aconteça um incêndio aqui. As instalações elétricas, elas não estão boas, né? Então, meu Deus, será que vai acontecer um incêndio? Ah, então eu não vou dormir, não vou conseguir dormir direito. Então, você já começa a sofrer por antecedência em razão de algo que é impreciso. Não é algo real ainda. Por exemplo, o exemplo do banco das demissões. Ah, eu estou ouvindo coisas, eu estou achando que tem um ambiente estranho aí. Eu acho que vai acontecer uma demissão em massa. Eu acho. E então, aí eu começo a ficar com medo, deprimida, porque eu fico com medo de perder meu emprego. Então, a ansiedade, ela já lida com uma coisa muito imprecisa, algo que pode acontecer, e aí é mais prolongado, é mais persistente, e não tem um objeto real. Né? Não tem uma fronteira específica, tá? Então, aqui a gente tem até um desenhinho muito claro do medo, que é o peixinho fugindo do tubarão, e a ansiedade. É o peixinho já pensando, e se hoje aparecer peixe grande? Mal e esfomeado, ou seja, e se acontecer? Então, é sempre aquela coisa assim de você pensar algo que ainda vai acontecer no futuro, né? Ainda vai acontecer. Não é uma coisa que está no aqui e agora. Tá, então vamos lá. Vamos falar vamos afunilando o tema, né? A ansiedade, ela é o mais prevalente problema de saúde mental durante a infância, iniciando-se geralmente entre 8 e 9 anos de idade e afetando até 20% das crianças. Isso não quer dizer que crianças mais novas não possam ser ansiosas, tá? A gente está dizendo que geralmente inicia nessa idade. Efeito significativo no funcionamento diário dessa criança pode criar impacto na trajetória do desenvolvimento dessa criança, interferir na capacidade de aprendizagem, no desenvolvimento de amizade e nas relações familiares. Dados de pesquisas indicam que a ansiedade, ela pode, na infância, ela pode interferir até no funcionamento cerebral, tá? Então, assim, a criança está em pleno desenvolvimento daquele cérebro, e aí essa carga de ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela vem a ser um desequilíbrio nesse cérebro. Uma série de neurotransmissores, eles estão sendo liberados numa intensidade, numa quantidade não esperada. Então, isso pode trazer um efeito negativo para esse cérebro, que está em plena formação? Pode também. Então, por isso que a gente tem que trabalhar de novo com a perspectiva da prevenção. Dificulta a aprendizagem? Com certeza dificulta a aprendizagem. Se eu estou na sala de aula, eu deveria estar prestando atenção na aula da professora. Eu estou pensando em um monte de outra coisa, lógico que isso vai me prejudicar. Eu deveria estar interagindo com meus colegas, eu estou com medo, com receio de não ser aceito, cheio de minhoquinhas na cabeça, isso vai prejudicar minhas relações com meus colegas, né? Eu tenho um olhar pessimista, acho que sempre ninguém vai gostar de mim, que as crianças não gostam, que as crianças me rejeitam, que eu sou feia. Então, isso também vai prejudicar minhas relações. Eu estou falando de pensamentos sempre pessimistas. Isso vai prejudicar minhas relações interpessoais. Então, tudo isso tem que ser trabalhado de forma muito precoce. Outra coisa também, é muito comum que o transtorno de ansiedade, ele venha com comorbidades. O que é comorbidade? São outros transtornos psiquiátricos juntos. Então, pode acontecer da criança ter uma ansiedade e uma depressão? Pode acontecer, sim. Como pode acontecer dela ter uma ansiedade e outro transtorno? Pode acontecer da criança ter um transtorno de ansiedade e ela ser confundida com outro tipo de transtorno? Pode também. Por exemplo da sala de aula de novo. A criança está lá desatenta, envolvida nos seus pensamentos negativos e paralisantes. Mas ela está desatenta. Nossa, ela é desatenta, ela não presta atenção na aula. Ela fica, parece que ela está viajando. O que a gente vai pensar? É um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa criança tem um TDAH. Então, assim, a gente está falando de uma ansiedade. A criança está com esses comportamentos, e você já entender o porquê ela está desatenta. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é outra história. É outra coisa que faz... tem outros desencadeadores, tá? Então, por isso que é necessário, a gente sabe que tem um problema aí nessa criança, a desatenção. Aí é por isso que é necessário levar essa criança para um profissional diagnosticar, para saber exatamente o que ela tem, porque a intervenção, dependendo do problema, é diferente.
Uma coisa é eu tratar um transtorno de ansiedade, outra coisa é eu tratar um TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Qual é o profissional, Mislene? De preferência, faz uma avaliação neuropsicológica, que é o ideal, né? Onde a gente vai entender com profundidade realmente o que está acontecendo com essa criança. Então, a ansiedade, ela envolve componentes cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Isso é básico da ansiedade, tá? Quem é adulto e tem ansiedade vai entender essa tríade aí. Primeiro, o que é a cognição? A cognição, quando a gente fala em componente cognitivo, a gente está falando da forma como eu interpreto as coisas, tá? Então, a pessoa ansiosa, ela vai sempre interpretar as coisas de uma forma negativa. Ela sempre vai esperar o pior, que as coisas aconteçam. Pode até ser que esse pensamento negativo venha em razão de uma experiência anterior, tá? Mas isso passa a tomar conta dela de uma forma sem limite. Às vezes os pensamentos, eles vêm toda hora e ela não tem controle. Então, quando esse pensamento vem, isso tem alterações no nosso corpo. Porque quando esses pensamentos pessimistas, eles vêm, o que eles sinalizam para o nosso cérebro? Que a gente está correndo risco. Se o nosso cérebro é acionado e é interpretado que a gente está correndo risco, o que o corpo vai fazer? Ele vai agir em forma de proteção. Então, nossa musculatura, ela vai ficar toda tensa, tá? A gente vai começar a liberar um monte de hormônios, tá? Do estresse. Porque se eu estou numa situação de risco, lógico que eu vou ficar, o meu corpo, ele vai se sentir meio que desequilibrado, o meu organismo. Então, a gente vai ter reações no nosso corpo. Aumenta a aceleração dos batimentos cardíacos, a gente vai, às vezes, ficar com sudorese, que é aquele suor, às vezes cai a pressão, né? Então, reações fisiológicas vão acontecer. Dependendo da intensidade dessas cognições e do sofrimento, é a reação fisiológica. Consequentemente, tu vais agir de alguma forma, né? Aí eu vou ficar, não vou me concentrar, né, muito no trabalho, eu vou ficar vendo outras coisas. Por exemplo, a criança que tem pensamentos de rejeição, eu vou falar de uma ansiedade social, que a gente vai falar um pouquinho melhor lá na frente, onde a criança ela acha que ninguém gosta dela, que as pessoas vão criticá-la. Então, ao pensar desta forma, o corpo dela vai reagir da maneira que eu acabei de mencionar para vocês. E qual é o comportamento dessa criança? O comportamento é ela se esquivar. Se ela acha que as pessoas não gostam dela, ela não vai para uma festa, ela não vai para um aniversário, ela vai se isolar na sala de aula, né? Porque é uma tríade: cognição, fisiológico e comportamento, tá? Bem, quando é que a gente tem que ficar atento, né? Será que o meu filho está com sintomas de ansiedade? Então, a gente está trazendo aqui uma série de sinais, não é no intuito de diagnóstico, é só sinais que a gente tem que levar, ficar atento e procurar um profissional. A criança se isola socialmente, a criança muda o apetite, era uma criança que comia demais, agora ela muda, ela come de menos, começa a apresentar falta de ar sem ter uma causa fisiológica, orgânica, um diagnóstico de uma outra doença, né? Preocupação excessiva, sempre está com dor de cabeça, tontura, tensão muscular, suor, né, excessivo, alterações gastrointestinais, pode ser, né, dores no estômago, começa a ter diarreia, essas coisas. Dificuldade para dormir, pesadelos recorrentes, baixo rendimento escolar, irritabilidade, mudanças de humor de forma muito brusca, dificuldade para se concentrar, desmotivação para fazer atividades que antes ela gostava. Então, se a criança apresenta essas alterações, isso não é o habitual, a gente tem que ficar com o alerta ligado e procurar um profissional para dar o diagnóstico correto, porque como pode ser uma ansiedade, pode ser também um outro transtorno, que o profissional está preparado para fazer esse diagnóstico diferencial. Quais são os tipos de ansiedade, segundo o nosso manual de referência, que é o DSM-5? Nós temos o transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, que é quando a criança ela simplesmente não fala, e ela não fala em contextos específicos, fobia específica, que está relacionado a medo intenso, desesperador, a estímulos
a objetos, a bichos específicos. Então, a fobia, ela é específica, como o próprio nome diz, está relacionado a algo próprio. Transtorno de ansiedade social, transtorno de pânico, agorafobia. A agorafobia, ela é o seguinte, você começa a ter uma série de ataques de pânico, né, de situações que você fica desesperada, acha que você vai morrer. Então, você começa a ficar com medo de se envolver em situações novas que você possa sentir aquilo de novo. Então, você evita ir para lugares onde tem muita gente, né? Então, você pode vir, como consequência do transtorno de pânico, dos ataques, a desenvolver a agorafobia, que é o receio medo, porque a gente está falando de transtorno, de ficar em lugares onde tem muita gente, tá? Onde tem circulação de outras pessoas. Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade induzida por substâncias, enfim, existe todos esses transtornos de ansiedade, porém, eu vou falar só de 3, tá? Eu não vou falar de todos pelo tempo. Então, a causa, como nós já falamos, pode ser biológica, ambiental e individual. A vulnerabilidade biológica predispõe a criança a um transtorno de ansiedade, que então é ativado e mantido por fatores ambientais, processos cognitivos e experiências de aprendizagem. O que é isso, gente? Isso é importante a gente conversar. Às vezes a criança tem uma mãe que ela tem um transtorno de ansiedade, ou um pai que tem um transtorno de ansiedade. Ok, estou falando de um fator biológico, de uma questão genética. Mas existe uma questão ambiental. Aquele pai que é ansioso, ele se comporta de forma ansiosa. Então, por se comportar de forma ansiosa, a criança já tem um modelo de comportamento dentro de casa. Então, vejam só. Eu, criança, eu vou me comportar, eu tenho uma tendência de imitar o comportamento daquelas pessoas que têm uma referência afetiva maior para mim. Então, lógico que a probabilidade de eu apresentar o comportamento daquela pessoa que eu amo, que para mim é minha referência, é muito grande. Então, é bem provável que eu também tenha comportamentos de ansiedade, tá? Então, e aí, em razão desses comportamentos, eu vou começar a desenvolver pensamentos vinculados a esse tipo de situação, de modelo. Como a minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso, quando eu estou me comportando de uma forma ansiosa, é bem provável que eles reforcem, estimulem esse tipo de comportamento, tá? Então, a gente termina passando também por um processo de aprendizagem, tá? Então, termina quem é filho de pai ansioso, não tendo só interferência muito grande das demandas genéticas, mas do ambiente muito grande, tá? Há um processo de aprendizagem. Então, tenham cuidado. Se você tem problema de ansiedade, você é adulto e você é responsável por cuidar de uma criança, se cuide. Porque você é referência para aquela criança e ela vai aprender contigo. Existe uma grande probabilidade. Aí você vai me dizer assim, não, Mislene, eu vou me cuidar. Gente, você é um ser humano. Nós somos um ser humano. Nós somos seres humanos dotados de limitações. Então, a probabilidade da gente apresentar comportamentos ansiogênicos, né, ansiosos, dentro de casa é muito grande. Então, a gente tem que se cuidar, tá? Então, vamos lá. Vamos falar dos 3 transtornos de ansiedade que eu me propus a falar. Gabriela, até aí tá tudo tranquilo? Quanto tempo eu ainda tenho? Até para eu saber como é que eu Tranquilíssimo, Mislene. Fique à vontade. Como a gente começou com um certo atraso, a gente tem tempo ainda. Perfeito. Então, vamos continuando. Então, a gente tem aqui alguns transtornos para falar. Vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, ele é caracterizado por uma preocupação intensa, tá? Persistente, excessiva, a uma variedade de eventos futuros e passados. Então, aquela pessoa extremamente tensa, preocupada com tudo, é uma pessoa que essa preocupação intensa é consistente, permanente, e ela também traz uma série de prejuízos para aquela pessoa, de funcionalidade. Por isso que ela preenche critérios para um transtorno. Então, outra característica, é uma criança que ela é muito preocupada com tudo. E ela tem dificuldade para controlar essa preocupação, né? Então, assim, é uma criança que ela te demanda perguntas, assim, ela sempre chega para ti e aborda assuntos sempre muito preocupada, muito tensa, relacionada a diferentes temas, né? E aí, como é que... a minha filha nem me pergunta
você se aproxima da tua filha para conversar, para saber, porque às vezes a tua filha tem preocupações, mas ela manifesta isso com os colegas, com o tio, com a professora, porque você não conversa com aquela criança. Então, às vezes a gente não sabe nem qual é o sintoma que a criança tem, porque você não acessa aquela criança. Então, isso a gente também tem que ficar atento, tá? Tem associação com sintomas. A criança, então, fica inquieta, porque aquela angústia generalizada e constante, ela fica fadigada, ela tem dificuldade de se concentrar, irritabilidade, tensão muscular e problemas com sono. Vejam bem, ansiedade, a gente sempre tem a tríade. Cognição, que são os pensamentos, fisiológico, a reação do organismo e o comportamento. O que vai acontecer, dependendo do transtorno, é a forma como essa tríade acontece, tá? Então, aqui na ansiedade generalizada, é uma criança tensa, ansiosa, fadigada, relacionada a tudo quanto é tipo de fatores, tá? Não é o medo dela, a ansiedade, a temática de preocupação não é relacionada a uma coisa específica, é ao mundo, é generalizada, é uma criança tensa, ansiosa, angustiada, e isso traz uma série de problemas, tá? Transtorno de ansiedade de separação. O transtorno de ansiedade de separação, é interessante a gente conversar aqui, porque existe o transtorno de ansiedade de separação e existe a ansiedade de separação. É normal uma criança ter uma ansiedade de separação? Sim, é normal. Veja só, a criança está acostumada sempre a ser cuidada por aquela avó, ou por aquela mãe, sempre naquele ambiente, só naquela casa, né, vinculada àquela pessoa de referência. E aí, simplesmente, a criança começa a estudar, tá? Ela começa a ser... É uma ruptura para aquela criança, é um novo para aquela criança. Então, pode acontecer dessa criança ficar tensa, dessa criança chorar, dessa criança ficar angustiada, mas passa, gente. Mas passa. Ela fica no primeiro dia, talvez na primeira semana de adaptação, né? Mas vai passar. Por quê? Porque ela vai estar numa escola, as pessoas vão ser preparadas para isso. Agora tem que ser pessoas preparadas, tá, gente? Porque às vezes a criança não tem transtorno de ansiedade de separação, a escola que não está preparada para lidar com esse momento. E aí a gente tem que saber avaliar. E aí é normal, aí os profissionais da escola vão intervir, vão usar o lúdico, e a criança, aos poucos, ela já não vai chorar tanto, até que vai chegar o momento que a mãe deixa a criança na escola, tchau e sai. Então, quanto mais nova essa criança, maior a probabilidade dessa criança apresentar essa ansiedade de separação, tá? Mas o que vai diferenciar a ansiedade de separação de um transtorno de ansiedade de separação? Porque no transtorno, essa ansiedade ela é forte, a ponto de causar problemas relevantes e muito sofrimento para aquela criança. A criança que tem um transtorno de ansiedade de separação, ela tem um medo extremo de perder aquela pessoa de referência. É desesperador. Então, você não vai perceber essa ansiedade passando em uma semana, tá? Ela vai ser persistente e de muito sofrimento, ela vai persistir. Então, numa ansiedade comum, no primeiro dia pode ser com sofrimento intenso. Ah, não, Mislene, mas a minha filha, quando eu coloquei pela primeira vez lá na porta da escola, ela chorou muito, foi intenso, então ela já tem um transtorno de ansiedade. Não. Lembra que os critérios é intenso e tem que ter uma consistência, um tempo, né? Então, você teve no primeiro dia, no segundo, no terceiro já foi mais brando, já foi melhorando. Então, assim, a gente tem que ter cautela também, tá? Esse transtorno, esses sintomas são intensos, persistentes, tem receio de perder de alguma forma a figura de vinculação. Então, esse medo é de perda. Ela recusa ou reluta sair de casa para ir para a escola ou outro lugar devido a medo de separação. Ela apresenta um medo excessivo de ficar sozinho ou longe da figura de vinculação, preocupa-se intensamente, de forma persistente, que algo aconteça à pessoa de vinculação, como perder, ela tem medo de se perder, ela tem medo de ser sequestrada. Então, é aquela criança que a mãe vai no shopping com ela, e a criança se agarra assim no braço da mãe, a gente olha para a cara da criança, um medo desesperador, né? Então, é um medo de perder, né, daquela criança de acontecer alguma situação. Pesadelos repetitivos envolvendo o tema de separação, tá?
dores de cabeça, a criança tem dor de estômago, vômito e outros sintomas físicos durante ou quando tem uma antecipação. Já vai para a escola. Eu estou sempre dando exemplo da escola, mas pode ser em outras situações, tá? A criança já está quase na hora de ir para a escola, aí ela começa a ter dor no estômago, vômito, né? Porque ela já sabe que aquele momento de separação vai acontecer. Mislene, mas a minha filha apresentou isso. Mas foi uma única vez, 2 vezes. Não é um transtorno de ansiedade de separação. Ela está naquela fase da ansiedade de separação. Depende da frequência. Acabamos de falar sobre isso, tá? Então, isso a gente tem que pensar também, tá? Eu vou dar um exemplo rápido que acontece. Eu trabalho na Defensoria Pública com mulheres que sofrem violência doméstica. E até uma forma de divulgar para vocês. Todas as terças-feiras, a gente faz um grupo reflexivo de mulheres que sofrem violência, que eu que acompanho. E aí é aberto ao público, quem estiver nesse perfil, quiser comparecer, é lá na 1º de março, tá? No prédio da Defensoria. E lá eu faço acompanhamento. E, às vezes, essas mães levam suas crianças. E a gente tem um espaço com brinquedos que essas crianças ficam lá para que as mães possam se abrir na hora da fala do grupo. E aí a gente tinha uma criança que era impressionante. Essa mãe... ao longo das sessões do grupo, que acontece uma vez na semana, essa criança, ela não conseguia sair de perto dessa mãe. Ela agarrava o braço dessa mãe desesperadamente, né? Com medo. A gente olhava para os olhos daquela criança, era um desespero. E isso durou por muito tempo, né? Porque vocês vão perceber que lá nos manuais de diagnóstico, eles especificam um período que essa criança tem que ter, no mínimo, aquele comportamento para que ela seja diagnosticada. E essa criança, ela preencheu esse período mínimo, ela tinha, sim, um transtorno de ansiedade de separação. Essa criança, ela tinha muito medo em razão de um fator de risco. Não somente de um, mas de outros que ela vivenciou também, mas um deles foi a questão da violência doméstica. Então, ela viu a mãe sendo espancada, então ela tinha um medo, né? Então, por muito tempo, mesmo com a separação, mesmo o pai não estando mais com essa mãe, mesmo essa criança sabendo disso, com medidas protetivas, essa criança ainda se comportava dessa forma, ou seja, não tinha mais o contexto, não se justificava mais aquele comportamento. Então, ela apresentou esse comportamento por um tempo, preencheu os critérios do transtorno e precisou de intervenção. Hoje ela está super bem, graças a Deus. O que pode causar, né, esse transtorno de ansiedade de separação? São mais comuns em filhos de pais com transtorno de ansiedade ou depressivo, até porque, pelo fato desse pai ou dessa mãe ser depressiva, ansiosa, eles não têm muito repertório, às vezes têm dificuldade de estimular a autonomia daquela criança. Então, são pais ansiosos e depressivos que têm muito medo de perder aquela criança, sempre pensam no pior, e aí transfere isso, esse medo do mundo para aquela criança. Então, é muito comum isso acontecer. A superproteção, o excesso de controle por parte dos pais e o modo excessivamente ansioso de se criar os filhos são traços comumente associados ao transtorno de ansiedade de separação. Então, esse transtorno também pode ser construído por essas vias aqui, tá? Não é só esta forma, tanto que eu falei anteriormente da situação da criança, mas pode ser que desenvolva dessa forma também. Transtorno de ansiedade social ou fobia social. O que seria a fobia social, né? Ou transtorno de ansiedade social? A criança se sente incomodada e com medo em situações na qual está próxima de outros indivíduos, interagindo ou sendo observada por ele. Então, como o próprio nome diz, ela está relacionada o transtorno ele é referente a essa perspectiva das relações interpessoais, tá? Então, o indivíduo, a criança que tem esse transtorno, ela vai sempre achar que as pessoas estão olhando para ela, que as pessoas estão julgando ela, que as pessoas estão sempre avaliando ela da pior maneira possível. Então, ela tem uma preocupação extrema com o outro. E ela sempre acha que ela nunca é bem-sucedida socialmente. Então, ela sempre vai ter uma preocupação extrema dessa avaliação.
teme que possa fazer algo de errado, ou comportar-se de forma humilhante ou embaraçosa. Então, como ela acha, olha lá, cognição, que sempre ela pode fazer alguma coisa que ela vai passar constrangimento, que ela vai ficar numa situação difícil, que vão rir dela. Então, como ela sempre pensa isso, qual é o comportamento? Ela se esquiva, ela não vai para o parquinho, ela fica dentro da sala de aula, ela não vai para a festa de aniversário do colega. Então, ela começa a se esquivar disso, porque ela tem pensamentos que são incoerentes com a realidade e pensamentos muito nessa perspectiva de rejeição social. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não reforce esse tipo de pensamento nos nossos filhos. Porque como a gente não sabe que a gente está diante de um transtorno, às vezes a criança chega com a gente e diz, mãe, lá na escola ninguém gosta de mim, todo mundo me rejeita, as pessoas ficam me olhando, e aí a mãe já vai criando aquele sentimento de raiva daquela escola. Que escola? Eu vou te tirar daquela escola, de turma, de não sei o quê. Então, é importante a gente entender se aquilo ali é uma situação real, ou se aquilo dali vem de uma construção cognitiva daquela criança inadequada ao contexto, ou seja, aquela criança ela está interpretando de uma forma equivocada. E lógico, se ela se afasta, se ela não se aproxima, ela vai realmente, as crianças vão se aproximar dela, né? A criança que fica muito isolada, existe uma probabilidade muito pequena das crianças se aproximarem. E aí isso ainda vai reforçar mais aquela ideia. Então, os pais, eles têm que ter muito cuidado antes de reforçar esse tipo de ideia, porque pode prejudicar ainda mais esses pensamentos pessimistas, ao invés de realmente ajudar aquela criança. Procurar evitar os mais diversos eventos sociais, isso aí eu já falei, né? Isso prejudica o desempenho, a criança, às vezes, está tão sofrida naquele ambiente social que ela começa a querer faltar, né? Então, essas crianças têm uma chance muito grande, até mesmo de pensar em suicídio, tá? Porque o grau de sofrimento é grande. Então, a gente tem que ter cuidado. Bem, como é que a gente trata esses transtornos de ansiedade? Primeiro de tudo é psicoterapia, tá? Tratamento para transtornos de ordem emocional, a gente vai para uma psicoterapia, tá? Mislene, em que momento as medicações elas entram? Tá? Depende do tipo de transtorno psiquiátrico que está sendo. Primeiro, não é um psicólogo que diagnostica transtorno psiquiátrico, tá? Então, quando a gente está diante de um transtorno psiquiátrico, quem vai fazer o diagnóstico é o psiquiatra. Então, se você chega num consultório de um psicólogo e o psicólogo ele começa a perceber que você tem sintomas sugestivos de um transtorno psiquiátrico, ele vai te encaminhar para um psiquiatra fechar esse diagnóstico, por mais que o psiquiatra perceba que ainda não é necessário entrar com a medicação, tá? E aí, mais com a psicoterapia. Então, a gente não tem que ter medo de psiquiatra. Psiquiatra é um médico que está ali para ajudar. Então, esses estigmas, eles só ajudam a gente a atrasar o tratamento daquela criança. Por exemplo, quando a gente fala, eu que sou psicóloga infantil também, quando a gente fala, eu vou encaminhar seu filho para uma psiquiatra infantil, tem pais que só faltam morrer. Mas tem pais que já entendem de uma forma muito madura a necessidade disso. Que bom para esses pais que entendem de forma positiva. Por quê? Porque eu preciso, enquanto psicóloga, do olhar médico para fechar aquele diagnóstico, tá? Até para a gente ver se ele vai ficar só na ordem da psicoterapia, se ele já vai entrar com uma medicação, tá? Então, assim, dependendo da intensidade daqueles sintomas, daquele transtorno, pode ser que a gente, com a psicoterapia, a gente consiga reverter aquela situação, tá? Reverter aqueles sintomas. Então, tudo vai depender muito da intensidade, quanto antes procurar tratamento melhor. Por exemplo, uma criança com transtorno de ansiedade, sofrida intensamente, sofrendo muito, que não consegue mais se relacionar com seus colegas, não quer mais ir para a escola, pensa em suicídio, gente, eu tenho que levar o quanto antes no psiquiatra. Essa criança tem que tomar uma medicação, né? Eu, enquanto psicólogo, que uma criança chegue lá no meu consultório numa situação dessa, eu digo, não, primeiro vá no psiquiatra, vamos entrar com uma medicação, porque a criança está pensando em suicídio. Depois a gente vai, né, vamos fazer as nossas intervenções, vamos estabilizar essa criança com a medicação, e aí, aos poucos, a gente vai fazendo as mudanças comportamentais.
comportamento. Oi, Mislene, você me ouve? Congelou aí a imagem. Necessárias por meio da... Tá. Oi, quando você estava falando do risco da criança estar passando, né, em relação aos pensamentos de suicídio, que tem que procurar o psiquiatra, que você primeiro encaminha para ele, para depois começar a psicoterapia, por conta da entrada da medicação. Em consideração ao risco, né? Quando a gente fala em suicídio, a gente está falando de um risco altíssimo de morte, a criança está pensando em se matar. Então, assim, não tem como o pai, diante de uma suspeita ou de uma possibilidade dessa, ele deixar para depois, tá? É isso que a gente tem que pensar. Então, não tem que ter receio. E a psicoterapia, ela tem técnicas específicas para alterar esse comportamento, tá? E a ideia é, com o avançar da psicoterapia, com as mudanças comportamentais daquela criança e o contato do psicólogo com este psiquiatra, pode ser que essa medicação, ela com o tempo reduza a quantidade de medicamento, a dose, ou quem sabe até não tome mais, entenderam? Então, é necessária essa parceria. Agora, o que acontece muito, gente? Como a medicação, depois que começa a fazer efeito, a criança melhora, tem pais que levam a criança para o psiquiatra, toma remédio e não vai mais na psicoterapia. Aí complica. Por quê? Porque aquela criança vai sempre precisar usar a medicação. Porque a psicoterapia, ela vai intervir aonde? Naqueles pensamentos. A psicoterapia vai ajudar a criança a lidar com a cognição, com a maneira pessimista de ver o mundo, né? Isso o psiquiatra não faz, isso medicação não faz. Então, a medicação pode aliviar a dor, alivia, mas a criança vai ficar a vida toda dependendo daquela medicação e daquela dose. Talvez futuramente tomando até uma dose maior, tá? Então, assim, a psicoterapia, quando a gente trabalha com ansiedade, ela tem algumas técnicas. A gente trabalha com exposição, por exemplo, a criança tem uma fobia específica. Ela tem medo, vamos supor, de ir ao shopping. É uma fobia específica. Então, a gente vai trabalhar uma técnica de exposição gradativa. A gente vai trabalhar, por exemplo, primeiramente a gente vai expor imagens de ambientes de shopping, depois a gente vai aproximar, a gente vai botar vídeos, a gente depois vai até com a criança até o ambiente shopping. Então, a gente vai, paralela a isso, em terapia, trabalhar os pensamentos que vêm à tona quando essa criança tem medo de ir ao shopping, fazer a reestruturação cognitiva. Vamos trabalhar habilidades sociais, por exemplo, a criança que tem fobia social é uma criança que não tem habilidade, porque ela acha que ela é rejeitada, que ninguém gosta dela, então ela não sabe iniciar uma conversa, ela não sabe olhar nos olhos, comportamentos que são fundamentais. Então, a gente vai treinar isso. E, paralelo a isso, fazer treinos dos pais, para que os pais reproduzam isso em casa, para que eles trabalhem com essas crianças, para que eles também revejam os próprios comportamentos. Lembra lá da ansiedade de separação, que o pai, às vezes, reforça esse tipo de dependência, tá? Técnicas de relaxamento. Quando a gente fala em técnicas de relaxamento, a gente está falando muito dessa demanda mais fisiológica. Então, a gente vai ensinar essa criança a usar técnicas de relaxamento quando esse pensamento estiver dominando a cabecinha dela e congelando sua musculatura. Então, o que a técnica de relaxamento faz? Ela vai fazer com que distensione a musculatura daquela criança, mas também faz com que aquela criança trabalhe esse pensamento, controle esse pensamento. Quando eu estou fazendo uma técnica de relaxamento, eu estou concentrada no aqui e agora, no meu corpo. Eu não estou pensando em nada. Eu não posso focar no futuro. Então, a gente pode trabalhar a técnica de relaxamento, ensinar a criança a usar essas técnicas, quando esse pensamento estiver insuportável, né? Tratamento medicamentoso é uma possibilidade. Atividade física é importante, porque a criança vai liberar substâncias como endorfina, que provoca sentimento de alívio, né, de satisfação, de prazer. Então, atividade física vocês têm que inserir na vida dos filhos de vocês. A educação alimentar,
a alimentação saudável também libera essas substâncias. Então, tudo isso faz parte do tratamento, tá? Onde procurar ajuda, gente? Psiquiatra e psicólogo. Psiquiatra e psicólogo, tá? Quando a pessoa não tem condições financeiras de ir num consultório particular, a gente tem, né, o Sistema Público de Saúde tem os Centros de Atendimento Psicossocial Infanto-Juvenil, que é o CAPS, chamado de CAPSI, tá? Nós temos um aqui em Belém, então tem que ir lá, agendar e ter o atendimento multidisciplinar. Unidades básicas de saúde, tem algumas unidades básicas de saúde que tem um profissional de psicologia, não são todas, e as universidades que têm um curso de psicologia, eles têm esse atendimento para a comunidade gratuito, tá? A gente tem a UNAMA, a gente tem a UFPA, a ESA+, tá? Então, isso daí também são possibilidades de procura de ajuda. Gente, o que fazer quando uma criança está em crise de ansiedade? Né? A gente falou muito de prevenção, tratamento, mas pronto, a minha filha está aqui agora numa crise de ansiedade. Eu já entendi que a ansiedade ela é um monte de pensamento ruim que está tomando conta da cabeça daquela criança, né? Primeiro você tem que acolher aquela criança. Nunca menospreze o que está acontecendo com aquela criança. Não chegue e diga assim, isso é besteira, isso aí ela está fazendo isso para me manipular. Porque pode ser que ela esteja fazendo para te manipular, mas pode ser que não. Pode ser que realmente ela esteja numa crise de ansiedade, o coração esteja aceleradíssimo, o corpo dela esteja em desequilíbrio, e você, enquanto pai, tem que acolher para que esse reequilíbrio aconteça. Então, primeiro, acolha, chegue até aquela criança, escute essa criança, ouça o que essa criança tem a dizer, né? É importante a gente ouvir os nossos filhos. Porque se a gente não escuta os nossos filhos, quem vai ouvi-los são seus colegas e as pessoas da rua e as pessoas que acessam eles por meio da internet. Né? Então, por isso que a gente tem que acessar essas crianças. Então, acolha, escute, aprenda técnicas de relaxamento. Numa situação dessa, você mesmo pode fazer com que aquela criança ela fique no aqui e agora, ou seja, ela não fique voltada para o futuro. E ela pense, ela relaxe. Existem técnicas de meditação. Eu tenho aqui, eu trabalho muito com as minhas crianças. Está dando para ver, Gabriela? Gabriela? Só um minuto aqui. Mindfulness. Isso? Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, isso aqui, gente, ele é um baralho, tá? É um baralho que eu trabalho com as minhas crianças lá no... Deixa eu só sair, que eu já terminei meu conteúdo. É um baralho que eu trabalho com as minhas crianças lá no consultório. Agora dá para ver melhor. Pronto. E aqui tem um monte de técnica para você trabalhar esse relaxamento da criança, tá? Tem técnicas que a gente ensina a criança a respirar. Porque como é que você vai fazer o relaxamento? A base do relaxamento é a respiração. Então, como é que você vai fazer um relaxamento da criança se a criança nem sequer sabe respirar direito? Então, tem algumas técnicas, por exemplo, você desenha vários peixinhos e você dá um canudo para a criança. E aí você ensina a criança a puxar com o canudo aquele peixinho e depois assopra para voltar o peixinho, desloca o peixinho com o canudinho e solta o peixinho em outro lugar, em outro recipiente, troca o peixinho de recipiente. Isso você está ensinando a criança a inspirar e a expirar, né? Então, ensina a criança tem várias técnicas legais. Tem uma técnica aqui que você pega vários objetos, você bota assim um tapa-olho na criança e você pede para a criança ir manipulando os objetos e tentando descobrir cada objeto. O que você está fazendo? Você está desconectando a criança desses pensamentos e você está trazendo a criança para as sensações imediatas, para o objetivo, para o aqui e agora. Né? Não para o futuro, que a criança está vivendo muito essa angústia do futuro. Então, tem técnicas que a gente pode fazer, tá? A gente tem aqui um outro baralhozinho também. Tudo isso a gente consegue pedir pela internet. E a gente trabalha aqui situações onde a gente questiona a criança se ela já passou por situações específicas relacionadas à ansiedade. Temos aqui esse livro, que ele é muito interessante, eu gosto muito dele, tá? Esse livro, ele tem algumas técnicas também para trabalhar a ansiedade.
aqui a gente tem uma paginazinha que tem vários sintomas. E aí a gente pede para a criança de forma lúdica para ela marcar se ela tem esses sintomas, tá? Então, porque quando a gente trabalha com criança, seja profissional, seja o pai, a gente não pode trabalhar com essa criança de forma objetiva, a gente tem que sempre recorrer ao lúdico, porque senão a gente não acessa essa criança. Isso dá trabalho? Dá trabalho. Mas, assim, o efeito, ele é muito bom para aquela criança. Né? Então, se você é um pai, se essa criança é acolhida por seu próprio pai, o pai se sensibiliza com aquela situação, se capacita para lidar com aquela criança, isso vai ser muito bom para o desenvolvimento futuro daquela criança e para o vínculo pai-criança também, tá? Aqui tem um diáriozinho, né? Um diário, são várias colunas, e nesse diário a gente tem assim, data e hora. O que estava acontecendo nessa coluna, aí depois tem o que você sentiu naquele momento e o que estava pensando naquele momento. É um diário. Então, essa atividade é interessante porque a gente levanta os pensamentos da criança e quando esses pensamentos eles são ruins, referentes à perspectiva da ansiedade, aquela visão pessimista, a gente consegue entender em que momento que ela teve e o que foi que desencadeou aquele pensamento, tá? E aí a gente pode trabalhar isso com essa criança. A data e o horário possibilita a gente saber qual é o contexto, em que hora, em que momento esses pensamentos vêm à tona, com que frequência esses pensamentos vêm à tona. Então, é uma técnica também que a gente trabalha, a gente ensina os pais a monitorarem em casa esses pensamentos para trazerem para a gente saber com que frequência esses pensamentos estão acontecendo, para a gente poder intervir, tá? Então, é isso, gente. Tem muita coisa para falar de transtorno de ansiedade e de outros transtornos também, mas eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Tá, eu acho que está mutado. Pronto, agora, né? Porque eu estou pelo computador aqui e pelo celular. O celular estava desligado, o áudio. Pois é, Mislene, mais uma vez, riquíssima a sua contribuição. Eu gostaria agora de abrir as perguntas. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, aproveitar, se ficou com alguma dúvida, gostaria de esclarecer com a Mislene. É só abrir o áudio aí, a câmera e se manifestar. Alguém? Bom, se não houver intervenções nesse momento, se vocês desejarem, encaminhe por e-mail, encaminhe pelas mídias sociais da EBA ou pelo WhatsApp, que a gente pode encaminhar a Mislene. Né, Mislene, você concorda com isso? Concordo, sim. Aí a Mislene pode responder em outro momento e a gente encaminha a quem demonstrar esse interesse. Bom, eu tenho algumas dúvidas, tá, Mislene? Ah, pode perguntar. Até algumas ressalvas, algumas coisas que eu percebo assim, eu quero que você me corrija se eu estiver errada. Okay. O que eu percebo nos pequenos hoje em dia? Ou melhor, na realidade, né? A nossa realidade social mudou. Então, hoje a gente tem mães e pais cada vez mais ausentes, né, por conta dos afazeres, da vida profissional, e a gente tem uma realidade hoje de mães que saíram do papel de dona de casa e foram para o mercado de trabalho. Então, as crianças, elas ficam um pouco mais carentes dessa presença dos pais. Então, sem dúvida, eu acho que essa ausência ela é um dos fatores, né, que pode desencadear. Então, além das obrigações financeiras que os pais têm, é importante, Mislene, a gente ter essa responsabilidade afetiva, emocional com a criança, a gente se preocupar em reservar um tempo
para estar atento a isso, né? Até esses sinais, a gente precisa ter essa preocupação, né, enquanto responsáveis. Eu queria que tu falasses um pouco sobre isso. Então, realmente a gente está numa outra realidade. Hoje, pai e mãe têm que trabalhar, né? Nossa situação hoje, para manter, para proporcionar as coisas que a gente proporciona para os nossos filhos, a gente tem que realmente estar os dois ali trabalhando, né? Para poder sustentar. Então, aí o que acontece? Lembrem que o fator de risco, ele nunca é só um fator de risco para desenvolver um transtorno psiquiátrico, entendeu? Tem que ter vários outros fatores também. Então, só o fato dessa ausência, isso não é o suficiente. O fato de você estar ausente por motivos de trabalho, você pode fazer com que seja compensado muito bem esse momento quando você tem acesso a essa criança. Então, por exemplo, eu trabalho 6 horas por dia, 8 horas por dia, chego em casa, o que eu faço? Eu vou deitar, eu vou ligar a televisão, eu vou para o computador, eu vou fazer qualquer outra coisa, menos acionar meu filho, conversar com meu filho, saber o que acontece. Não posso fazer isso. Aquele pouco tempo que eu tenho tem que ser é pouco, mas tem que ser um pouco com qualidade. Eu vou sentar com aquela criança, vou conversar, vou interagir. Eu tenho que ter esse momento de troca, por mais que seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas eu tenho que me fazer presente, né? E outra coisa também, nesse momento que eu estive ausente, quem ficou com essa criança? Não foi o pai, não foi a mãe, mas foi uma pessoa de referência que eu deixei lá. Então, essa pessoa também, ela tem que ser uma pessoa de fato de referência. Em que sentido? Uma pessoa que goste dessa criança, que tenha afeto por essa criança, uma pessoa que também saiba impor limites, não negligenciar, né? E aí, às vezes, a gente tem muita dificuldade para encontrar essa pessoa, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer isso, né, de impor os limites que a gente precisa. Então, o fato do pai e da mãe não estarem presentes não significa que essa criança não possa ter todo o apoio necessário para o pleno desenvolvimento. Se a gente tiver uma parceria de uma escola bacana, que faça um trabalho legal, um cuidador que fique no nosso lugar, lógico que não vai fazer o nosso papel, mas pode suprir algumas questões importantes. Quando a gente chegar em casa, aquele pouco momento que a gente está com o nosso filho, fazer de um momento de qualidade, a gente, né, deixar o computador de lado, deixar o celular de lado e realmente chegar e ficar com essa criança. Então, é um equilíbrio. A gente tem que fazer muito esse trabalho de compensação e aprender a administrar, mesmo longe, aquela criança. O que seria? A gente hoje está na era da tecnologia, ligar para casa, saber como é que está essa criança, fazer uma chamada de áudio, conversar com essa criança por chamada de áudio. A gente tem muitas opções que a gente pode fazer também. O que a gente não pode é sair de casa de manhã, voltar à noite, sem nem sequer ter feito nenhum tipo de contato com essa criança, não sabe. Então, a gente tem que montar estratégias para se fazer presente. Se fazer presente mesmo ausente, né? Por conta de todas as questões, as outras responsabilidades que a gente tem. Então é isso, Mislene. Eu queria, outro ponto que você tocou foi nos pais adoecidos que provavelmente vão contribuir para que tenhamos filhos adoecidos. Em relação a isso, eu gostaria de puxar o gancho para a nossa nova atividade do Janeiro Branco, que está programada para os próximos dias 30 e 31. A vocês, meus amigos que participaram hoje, nós gostaríamos de fazer o convite para o plantão psicológico. É uma espécie de acolhimento, é um acolhimento mesmo, né, Mislene? Nós vamos abrir para os associados da EBA, tá? Você que tiver interesse, nós teremos apenas 16 vagas para que esse atendimento seja com qualidade. Então, teremos 4 vagas na manhã do dia 30, 4 vagas na manhã do dia 31, 4 vagas na tarde do dia 30, 4 vagas na tarde do dia 31. Essas inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, tá? Dia 23. Vocês podem ligar aqui para a EBA, para o nosso telefone fixo, e a secretária vai fazer esse pré-agendamento, tá bom? Para quem manifestar interesse. E você quer falar um pouquinho, Mislene, de como é que vai se dar esse atendimento? Vou explicar um pouco sobre o que é um plantão psicológico, né? A ideia do plantão psicológico é fazer mais essa parte da orientação, né? Então, você tem uma demanda, de repente,
acredita que tem um transtorno de ansiedade, ou acredita que teu filho tenha sintomas de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou que está deprimido. Então, você está muito confuso, você não sabe ainda que caminho tomar. Então, o plantão psicológico, a proposta da EBA é ir até, né, o nosso consultório, ou fazer o contato presencial ou atendimento online. Vai estar eu, ou então a minha sócia na nossa clínica, a Transforma Neuro, onde a gente vai reservar 50 minutos para você ir até lá, e aí você vai nos passar a sua situação, e a gente vai estar te dando essa orientação psicológica e encaminhamentos, tá? Pelo menos um direcionamento, né? Uma escuta acolhedora, uma escuta psicológica, para você, a partir desse momento, saber que caminho tomar. Então, você pode ir lá para falar das suas próprias demandas, ou você pode ir lá para falar da demanda do teu filho, que você está na dúvida, que você quer saber qual encaminhamento tomar. Exatamente. Esse é um pontapé da AEBA, né, nesse sentido, que tem sido, a cada dia, uma demanda crescente, né, de adoecimento, tanto relacionado às questões de trabalho, quanto às questões pessoais, familiares. Então, a EBA tem essa preocupação, e nós estamos iniciando uma assessoria, um apoio psicológico, né? E essa preocupação começa com essas ações que a gente está fazendo no Janeiro Branco e vai se estender ao longo do ano. Fique atento, acompanhe nossos canais de comunicação, e para você lançar mão de tudo que a gente vai oferecer para você. Momentos como esse, né, de palestras, onde a gente vai abordar assuntos que podem ser de amplo interesse, e a gente convida você para que participe. E fique atento, se você quiser ser uma das pessoas contempladas com esse atendimento do plantão psicológico, a partir de segunda-feira, liga aqui para a EBA para você garantir a sua vaga, tá bom? Mislene, em meu nome, enquanto assessora de comunicação da EBA, muito obrigada por essa riquíssima contribuição, tá? Esse material, ele vai ser publicado no YouTube da EBA, ele vai ficar disponível para que as pessoas possam assistir em outra oportunidade, quem não pôde acompanhar aqui em tempo real. Então, vocês, empregados do Banco da Amazônia, associados da EBA, que desejam que outras pessoas acessem esse conteúdo devido à sua importância, digam para visitar o Facebook da EBA, o Facebook, Instagram, que o link vai estar lá, ou vai diretamente no YouTube, que vai poder ser agraciado com esse conteúdo maravilhoso da Mislene. Eu passo agora a palavra para o nosso presidente, Gilson Lima, para fazer as considerações finais. Você quer falar, Mislene? Não. Eu só quero agradecer o convite. Só agradecer o convite mesmo, por mais esse contato. Tá bem. Tá ok. Olá, gente. Bom dia. Chefe, liga a sua câmera. Estou ligando, liguei. Agora. Eu acho que todo mundo que assistiu, né, e que vai assistir ainda, porque nós vamos ficar com esse link no nosso YouTube, foi agraciado por uma boa palestra sobre a questão da saúde infantil. E eu queria agradecer a Mislene, né, queria agradecer a nossa assessoria de comunicação e os nossos colegas, né, nossos associados e amigos que assistiram esse evento de hoje e acompanham a nossa programação do Janeiro Branco. Tá? Um abraço a todos, bom dia. Tchau, gente. Tchau.